Então, expressões numéricas. Como resolver? Para resolver tais expressões, nós devemos considerar a ordem das operações matemáticas. E aqui embaixo, ao lado esquerdo, temos essa ordem descrita. Toda e qualquer expressão numérica deve seguir essa ordem. Primeiro devemos resolver a potenciação ou a radiciação, na ordem em que aparecer. Por exemplo, se aparecer primeiro a potenciação, resolvemos ela primeiro. Mas se aparecer primeiro a radiciação, então será a radiciação primeiro. E só para deixar claro aqui, a potenciação é quando o número está escrito nessa forma aqui, a elevado a x, ok? E a radiciação é quando temos raiz de algum número, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. Então, essa aqui é a operação da radiciação, ok? E, em segundo lugar, devemos considerar a multiplicação e divisão numa expressão numérica. Então, lembrando, primeiro resolvemos potenciação e radiciação aqui em cima. Em seguida, resolvemos a multiplicação e a divisão, ok? Se aparecer primeiro a multiplicação, resolvemos primeiro ela. Se aparecer primeiro a divisão, resolvemos primeiro ela. Isso em relação a essas duas aqui, viu? Ou uma ou outra, na ordem em que aparecer. E por último, devemos considerar ou resolver a soma e subtração, né? A adição e subtração. Essas duas operações aqui vêm por último, ok? Quando nós fizermos alguns exemplos, aí vai ficar mais esclarecido esse ponto. Agora aqui ao lado direito, nessas expressões numéricas, nós temos alguns símbolos. São esses aqui, os parênteses, os colchetes e as chaves. Está aqui a representação dos parênteses, aqui dos colchetes e aqui das chaves. Quando tivermos esses símbolos, né, nós devemos resolver a expressão numérica da seguinte forma. Nós devemos resolver primeiro o que está entre parênteses. E aqui, pessoal, não importa se dentro do parênteses tiver uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou qualquer operação que seja. Primeiro devemos resolver o que está no parênteses. Em seguida, no colchetes. E por último, devemos resolver o que está nas chaves, tá bom? Agora resolveremos algumas expressões numéricas. Nesse primeiro exemplo aqui, nós notamos que temos só duas operações, né, matemáticas, a adição e a subtração. Portanto, nós podemos resolvê-las na ordem que aparecer. Como apareceu primeiro aqui uma adição, faremos primeiro essa adição. 10 mais 12 dá 22. O resto da expressão nós apenas repetimos. E logo em seguida faremos o que aparece primeiro, né? Que é 22 menos 6. 22 menos 6 dá 16. E aí nós conservamos o 7. E por último faremos essa adição aqui. 16 mais 7 dá 23. Está aqui o resultado desse primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui agora uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Bom, nós recordamos que na ordem de prioridade, nós temos que resolver primeiro quem? A multiplicação, não é isso? Então, o que faremos com o restante da operação? Nós temos que conservar, né? No caso, repetimos aqui o 40 e faremos aqui a multiplicação. 9 vezes 4 dá 36. Como tem um sinal de negativo aqui na frente do 9, então fica menos 36 e aí nós repetimos o 23 aqui embaixo, tá bom? E agora, o que faremos? Vamos resolver a subtração, né? Porque agora só temos subtração e adição. Então, 40 menos 36 resulta em 4. E aí nós abaixamos o 23. E por último, faremos 4 mais 23, resultando em 27. Agora faremos aqui esse exemplo aqui em cima. Agora temos aqui uma adição, uma divisão e uma subtração. Novamente, temos que fazer primeiro ou a multiplicação ou divisão. Como temos divisão aqui, faremos primeiro a divisão. O que faremos com 76? Nós conservamos ele e aí faremos a divisão. 81 dividido por 3 dá 27. Está aqui o resultado. E o 39 nós conservamos. Agora, como só tem adição e subtração, né? Nós podemos resolver na ordem que aparecer. Então, faremos 76 mais 27.
resulta em 103, e aí nós conservamos o 39 aqui embaixo, e por último faremos 103 menos 39, isso dá 64, ok? Último aqui, para finalizar, nós temos 13 vezes 3 menos 14 vezes 2. Temos duas multiplicações e uma subtração. Claro, faremos primeiro a multiplicação. Como apareceu essa primeira multiplicação aqui, é a que nós faremos primeiro. 13 vezes 3 dá 39. Aí conservamos o finalzinho de menos, tá aqui, e faremos a segunda multiplicação. 14 vezes 2 dá 28, né? 2 vezes 14 dá 28. E por último, 39 menos 28, o resultado dá 11, ok?